E o Fabiano fez uma pergunta aqui no chat que eu achei muito interessante, Raquel. Ele falou aqui, ó. Quais as principais maneiras de expandirmos a nossa consciência? E quais os benefícios que ela pode trazer para a nossa vida? Você acha que a projeção astral expande a nossa consciência? Expande, Pri. Tudo que você vê lá, Sim. você volta a outra pessoa. Quando você tem uma assistência, Pri, você não volta uma outra pessoa? Sim, Você sim. viu uma pessoa ali que Um ela olhar é diferente. uma problemática, né? Ali na Isso, assistência tem uma problemática. E aí sim. você é um ser humano igual aquele que está sendo tratado. A diferença é que é desencarnado e você aqui ainda não desencarnou. Então você tem Sim. chance de melhorar, né? Você ainda tem chance. Então, quando a gente volta para cá, a gente volta pensando nisso, nessas energias. A gente volta com outro olhar. Falo por mim. Porque Sim. eu começo a pensar no sofrimento em si que a gente carrega o tempo todo. O quanto a gente faz mal para o outro, essa é a verdade. O quanto a gente faz mal para o outro e o quanto a gente faz mal para nós, sabe? Quando a gente exige demais, quando a gente cobra, sabe, demais, tanto de mim quanto do outro, acho que esse cobrar é muito complexo. E ele mexe demais, demais mesmo Sim. da, da energia, sabe, ali, de tudo. Então, quando a gente volta dessas experiências, a nossa consciência melhora. Eu Com acho que certeza, através dos exemplos. a gente começa, é como se a gente tivesse 1% de lucidez aqui. Aí você teve uma experiência, quando você voltou, vai, mais 1%. Vai, vamos colocar para 100 assim, né? Aí mais Sim, 1%. A gente vai ficando mais lúcido aqui. com certeza. Vai ficando, porque Sim. você vai começando a prestar atenção. Você vai deixando de ser muito crítico. Você vai começando, Principalmente. você vai começando a ter mais sensibilidade, mas não nessa sensibilidade de você sentir as coisas. Não, você vai realmente entender no outro. Porque você Sim. começa a entender você. Quando você começa a entender você aqui, aí você Tudo começa a faz sentido. essa é a Sim, expandir a consciência, gente. sim. Expandir a consciência é isso. É meditação, por exemplo. Isso. Meditação você faz pessoal para você ali, né? Não é só sentar e ficar lá, esperando o tempo passar. É aqueles minutos que você tem para pensar, para refletir, sabe? Para analisar. E se você fizer isso sempre, não precisa sentar ali, mas toda vez você questionar sobre você ou se conversar com si próprio, você vai melhorando. Você vai começando a se entender. Você fala assim, nossa, mas por que eu reagi de tal forma, né? Isso. Ah, Sim. eu podia não ter gritado hoje, né? Eu podia ter ouvido o que o fulano queria falar, e a gente brigou com fulano, aí a gente fala assim, eu falo por mim, tá, gente? Que eu não sou santa, não. Aí depois fala assim, quem vê eu rindo, né? Ah, quem vai santo é um anjo, é nada, tá? Eu sou um ser humano, normal. Aí, aí fala assim, você fala assim, meu, eu devia ter deixado que o fulano falasse primeiro, que aí eu não ia fazer esse barraco, né? Eu ia entender É direito. ouvir, é uma arte, né, Raquel? Então é com esses pensamentos que você Sim, volta, sabe, da projeção. E se você consegue pensar nessas coisas, significa que você está melhorando. Você está entendendo o sim. propósito. O propósito é esse, né? A ferramenta está sendo usada certinho, entendeu? E Raquel, qual que é o propósito, na sua opinião, da projeção astral? O que que a projeção astral está querendo te ensinar no seu ponto de vista? Olha, no meu ponto de vista, para mim, você fala da minha Sim. experiência pessoal, Sim, a maneira que você olha essa questão da projeção astral, das experiências, dessa conexão espiritual, no olha, geralzão, assim. então, no geralzão, gente, eu Sim, penso, com todas as experiências que eu tenho, e aí que eu
é bem diversificado, quem acompanha os meus relatos Sim, percebe, eu acredito que é uma aula para você aprender a lidar com as emoções, com os sim, sentimentos, para você aprender a se equilibrar, porque aqui a gente é testado o tempo inteiro aqui, né? sim, E aí a gente pega esses casos lá que já aconteceram ou que estão acontecendo, e se você fizer a ponte, você vai ver que é uma aula. Então, a sim, projeção, esse é o propósito, é aprender a lidar com as emoções e com os sentimentos. A gente tem essa fuga, né? Para a gente não se desligar do todo, da energia maior, porque a gente veio de lá. A gente não pode perder a conexão com o nosso lar. O nosso lar, não nosso lar, Luiz André, tá? André Luiz, tá bom? Falei errado, falei ao contrário. André Luiz. Nosso lar, né? A energia mesmo, o universo, da onde a gente veio, sabe? Então a sim, gente volta para casa. O filho, como que é? A boa casa torna, não é isso? Então isso, a projeção, ela dá esse retorno para nós ali nesse intervalo. Quem trabalha de dia, quem trabalha de dia, à noite, né, as escapadinhas. Quem trabalha à noite, provavelmente tem as projeções de dia, certo? Isso aí é individual, de pessoa para pessoa. Mas eu acredito que a conexão, o propósito maior é manter vivo esse elo, né? E ao mesmo tempo trazendo, nutrindo. Então você imagina, vai, a gente fala do cordão de prata. E aí eu imagino maior, eu imagino um fio, que a conexão, a projeção, ela é esse elo, né? Ela é esse elo que nos une aos dois mundos. Então, sim, ela traz essa nutrição que a gente precisa alimentar o espírito. A gente não pode ficar só aqui no físico. A gente não pode ser só materialista. A gente tem que ser espiritual, né? Espiritual também, mas a gente não pode ser só espiritual, a gente também tem que ter a vivência na matéria. Então, olha só, com o certeza. equilíbrio. Então, a projeção, ela faz esse... Eu acredito nisso. Não sei se fez sentido para vocês aí. Se fez, Sim, mas Raquel, nas minhas experiências, eu vejo isso. sim. E é muito interessante a projeção astral, no meu ponto, assim, de observar, de analisar cada situação, cada relato, cada entrevista lá no astral, que me trouxe essa força interior que eu tenho infinitas oportunidades para reencarnar, para ajudar meu próximo, para me melhorar. Eu não vou ficar apegada a uma situação, por exemplo. Hoje eu estava até conversando com meu pai, falando assim pro pai: Pai, trabalhe a forma que o senhor olha para o outro e o que o outro fala ou faz para o senhor. É, Percebe que quando a gente age com amor, quando a gente age com compaixão, e se o outro é agressivo com a gente e a gente não age da mesma forma, a gente está trabalhando com uma luz no meio da escuridão. E quando a gente entra nessa energia de agressividade, revidar, a gente está na escuridão junto, está fortalecendo essa escuridão. E ele falou assim para mim: Priscila, mas é muito desafiador conviver com exato, essa também. situação. E eu falei assim para ele: pai, tudo isso é passageiro. Eu acredito muito nessa ligação espiritual. Eu já falei para o senhor. Então, lembre-se que as pessoas que a gente mais ama têm mais dificuldade. Ela traz essa carga de a gente se ferir por essas pessoas, mas nada é por acaso. E a gente tem a oportunidade de oferecer o que há de melhor para a gente, dentro da gente, o que há de melhor dentro da gente, que é esse olhar amoroso. Aí ele ficou muito emocionado porque ele estava passando por uma situação difícil e ele falou assim: Nossa, Priscila, eu estava num momento aqui pensando tantas coisas e apegada a tudo isso que eu vivenciei, você me falou da questão do desapego, da questão assim de trabalhar com o intuito de ninguém tirar a minha paz. Eu estava aqui no conflito, não estava conseguindo nem enxergar
essa possibilidade de pensar diferente. Aí eu falei assim, pai, fica tranquilo, tudo isso vai passar. Pensa no seu anjo da guarda, pensa na avó, pensa no vô, que já desencarnou, mas está com você, está vivo. Fortaleça a sua espiritualidade, porque o senhor não sabe o momento que o senhor vai desencarnar. Eu falo bem direto assim para ele, Raquel. E quando o senhor estiver naquele momento do seu desencarne, se o senhor estiver com o coração muito triste, o senhor não vai conseguir enxergar as pessoas que amam o senhor, e pode ser qualquer pessoa. E ele ficou assim muito emocionado e falou assim, Priscila, como que é desafiador viver com as pessoas que a gente ama. Eu falei assim, por isso que o senhor sabe que o senhor é capaz de superar esse desafio, porque só do senhor identificar e pensar assim, poxa, eu quero fazer diferente, agir diferente. E lá no astral a gente vê tudo isso. E é muito interessante que a gente vê esse conflito de emoção, esse apego de achar que a vida é só uma vida, que a gente não tem possibilidade, que a gente precisa revidar essa agressividade, guardar a mágoa. Nossa, se aquela pessoa me fez mal, não tem por que eu agir diferente. E a gente esquece que é um dia de cada vez, é uma oportunidade todos os dias. Se algo ruim aconteceu ontem, não tem por que a gente carregar esse algo ruim para o resto da vida. Verdade. Então, a projeção trouxe isso para mim, Raquel, de desapegar, sabe? Desapegar.